Bom, vamos para o nosso próximo bloco. Eu vou chamar agora para esse bloco, que é o nosso painel literário, dentro da Jornada da Leitura 2.0, que está tratando hoje do despertar o adolescente para a importância da leitura, os meus convidados. Em primeiro lugar, já vai aparecer aqui na telinha junto comigo a Irene Reis. A Irene é mestra em Ciências da Educação, ela é especialista em neurociência, em comportamento, em inteligência emocional, saúde, e é fundadora e presidente do CORE, a Comunidade Reinventando a Educação. Eu quero convidar também, já vai aparecer aqui na telinha, meu querido amigo Cristino Apichana. O Cristino é escritor, é músico, é cineasta, é multifuncional, ele é descendente do povo Apichana, um grande militante da cultura indígena para crianças e jovens, que eu tive a oportunidade de conhecer por aí, andando pelo país afora, encontrando ele nas feiras de livros país afora, inclusive numa feira de autores indígenas, quando isso era muito algo raro de se ver. E vou chamar também para aqui dividir a telinha e esse painel com a gente o Cláudio Fragata. O Cláudio é autor, é editor, ele é professor de escrita criativa, os livros dele já receberam diversos prêmios, ele é tradutor, faz adaptação de obras importantes, como, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra. Vou chamar com os três convidados já estando aqui no ar, vou chamar inicialmente, pela ordem da entrada na cena aqui, a Irene, a quem eu dou boas-vindas, boa noite, e já peço, Irene, por gentileza, para você fazer sua audiodescrição. Joia, Galena, muito boa noite a todos. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, de olhos verdes, estou de óculos vermelho, tenho aqui no fundo uma parede cinza, estou de roupa vermelha também. O ambiente não está muito claro, eu estou num quarto de hotel hoje em Curitiba, não sei se vocês conseguem me ver, me ouvir bem, mas, enfim, é esse o meu cenário de hoje. Obrigada, Galena. Tá perfeito, Irene. Vou passar agora para o Cristino. Que está sem som, está fechado o seu microfone, Cristino. Bom, desculpa, boa noite. Eu sou tenho uma cor mais escura, cabelos pretos ainda, uma blusa, creio que meio rosa, e não estou hoje usando nesse momento óculos. E no meu fundo só tem uma parede branca. Legal. Esse é o Cristino Apichana. Eu vou passar agora para o Cláudio. Por favor, faça a audiodescrição, Cláudio. Bem, primeiro, boa noite a você, Galena, e a todos. Eu tenho cabelos grisalhos, que estão longos, mas presos em um rabo de cavalo. Uso bigode cavanhaque. Tenho aqui atrás de mim a minha biblioteca. E, no momento, estou aqui vestido com uma camiseta preta. Bacana, obrigado, Cláudio, obrigado, Cristina, obrigado, Irene. Bom, esse encontro, nós estamos trazendo aqui alguns elementos que celebram, ao mesmo tempo, a criação de 40 novos clubes de leitura para adolescentes em situação de vulnerabilidade em várias cidades em todo o estado de São Paulo. Presencial, uma parte online, com leitura de e-book, com encontros presenciais, dividindo isso. E estamos recebendo aqui vários professores, bibliotecários, funcionários, agentes de projetos de leitura, projetos sociais, pessoas que se interessam em trabalhar junto a esse público-alvo de adolescentes vulneráveis à questão do livro e da leitura. Então, eu vou fazer algumas provocações para cada um de vocês e, às vezes, para todos vocês responderem, ligados a esse tema. As pessoas querem implantar obras, muitas obras
estimular a leitura de livros, querem criar clubes de leitura, muitas vezes querem criar projetos para estimular a formação de leitores e muitas vezes encontram uma série de dificuldades. Eu vou recorrer à experiência de vida, e principalmente a experiência de vida ligada à questão da leitura literária de cada um de vocês, para desafiá-los a nos ajudar a caminhos para isso, cada qual a partir do seu próprio histórico de vida. Mas eu queria primeiro pedir para a Irene fazer as suas considerações pelo seguinte. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, uma pesquisa que eu desenvolvi a metodologia, fiz a primeira implantação, escrevi um livro a respeito também sobre o comportamento leitor da população brasileira, mas a última edição da pesquisa, já não estava mais nela, mostrou que o número de leitores no Brasil diminuiu nesses últimos anos, nos últimos, sobretudo, 5 anos, 7 anos, de 2015 para cá, para ser mais exatos. Caiu quase 5 milhões de leitores, o que às vezes nos parece desesperador, num período muito curto de 4 anos, né? Muitos adolescentes de 14 a 17 anos, mas caiu também entre jovens de 18 a 24, e até mesmo com pessoas com um pouco mais, de um nível um pouco mais aprofundado de escolaridade, seja com ensino médio completo, com ensino superior completo. Como isso, Irene, se relaciona, na sua opinião, com a qualidade da educação brasileira, sobretudo em tempos como os atuais, de crescimento, de expansão da desigualdade, até mesmo em razão da pandemia e do isolamento social que afastou muitos nossos adolescentes e jovens das escolas? Galeno, obrigada pela oportunidade, boa noite a todos, que honra, que prazer estar por aqui, mas eu quero retomar um pouco esse dado da pesquisa, né, que você disse que esse dado que você traz é posterior a todo o trabalho que você fez, e dados anteriores também. Eu estou super de acordo que a gente lê hoje menos, mas lê menos livros. Na verdade, está todo mundo lendo o dia inteiro, só que o dia continua tendo 24 horas para todo mundo, e a gente está aqui enganchado nesse celular, nas redes sociais, lendo coisas, mas coisas nem sempre com muita qualidade, dependendo das redes que a gente segue. Então, eu acho que a gente precisa, como professora, minha primeira formação em letras, português e espanhol, passei 20 anos em sala de aula, dando aula de literatura de português e de espanhol, então, de literatura espanhola e hispano-americana, e aí eu posso te dizer assim, a gente precisa se adequar aos tempos, a gente precisa se adequar aos momentos e àquela geração. Hoje, tanto jovens quanto adultos, eu me incluo também, estamos lendo menos, né? A gente, além da jornada de trabalho, além da jornada em casa, a gente tem mais uma jornada aqui na rede social, né? Então, a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, demanda tempo, quer queira, quer não, demanda tempo. Então, os autores hoje que são lidos, precisam, ou que querem ser lidos, precisam, se querem massificar essa leitura, se adequar a essa nova maneira de ler, essa nova maneira de chegar ao público, né? Então, é um público que tem muito menos poder de atenção, é um público que lê textos mais curtos, tem menos tempo para dedicar à leitura, e não consegue, talvez, entrar em flow, né, como gerações anteriores. Eu tenho 43 anos de idade, venho de uma família super desestruturada, em que o meu refúgio era a leitura. Então, a casa podia estar desabando, era indiferente para mim, porque quando eu estava ali com o meu livrinho na mão, eu simplesmente não escutava mais o que estava acontecendo, se alguém estava brigando com alguém, eram 5 irmãos dentro da casa, simplesmente eu entrava e abstraía, eu entrava no livro, eu entrava na narrativa, eu entrava naquela história, e abstraía completamente do mundo. Então, esse sempre foi o meu amor, né, a literatura sempre foi um amor na minha vida, sempre dediquei bastante tempo a isso, mas acho que a gente vai mudando mesmo, né, de maneira de chegar ao público. Acho que todo mundo pode chegar a gostar de ler,
né? Porque hoje eu ouço de muitos adolescentes, não, ler não é para mim, não, eu não gosto de ler. Não, professor, esse negócio de clássico é muito difícil. Então, tem um rechaço antes de ter tido a experiência, né? Aí a gente começa a contar uma história, um trecho de um Machado de Assis, um trecho de Morte e Vida Severina, e eles começam a ficar curiosos. Como é que é isso? Ah, é? E tal. Aí depois, se você fala o nome, depois você conta que a obra é clássica, e aí eles dizem, nossa, mas eu tava gostando dessa história. Então, isso é um clássico? Ah, até que não é tão difícil quanto eu imaginava. Então, eu acho que a gente precisa partir da ideia de que o professor ou o facilitador do processo, né, porque nem sempre é um professor de literatura, é um professor de letras, às vezes é um facilitador do processo, é uma pessoa dando um workshop e tal, essa pessoa precisa ir apaixonada por aquilo de que ela vai falar, que é por literatura, né, e ela tem que ir não com a função de impor aquilo, mas de compartilhar com o outro uma paixão que é real, né, então, quando eu chego em campo, quando eu chego para falar com um jovem, é um pouco essa estratégia que eu uso, então eu conto um episódio qualquer de Morte e Vida Severina, por exemplo, de algum clássico, sem dizer que aquilo é um clássico, sem dizer que aquilo é um Machado de Assis, um João Cabral de Melo Neto, sem falar sobre, né, simplesmente contando a narrativa. Todos nós somos seres de narrativa, nós nos enredamos, né, na narrativa. Então, quando você já tem o jovem enredado, então, sim, ele está muito mais permeável a se apaixonar pela leitura. E eu acho, se você quer saber, que está mais fácil para a gente hoje do que antes, porque ele já lê. A questão ele já lê coisa curta, digerida, né? E a gente vai propor um desafio a ele, né? De ler algo um pouco maior, ou muito maior, do que um texto de internet, de redes sociais, e com maior complexidade. E se ele embarcar nessa nossa ideia, então, muito mais do que ler palavras, ele aprende a ler o mundo, que é disso que se trata, no fundo, né? Exatamente. E qual é a diferença e o impacto que pode ter, Irene, sobre o tipo de leitura, a leitura literária e a leitura, digamos, um pouco mais utilitarista, aquilo que a gente lê no dia a dia, num bilhete, na internet, alguma mensagem que alguém manda para a gente, enquanto esse momento do desenvolvimento do indivíduo? A literatura é arte, então você está ensinando para o jovem uma outra linguagem, né? Então, essa literatura utilitarista, como você colocou, ou ler uma bula de remédio, ou ler uma instrução, uma receita de bolo, é um texto, é importante, que bacana Claro. você ter isso, ele tem uma função, né? Aí você vai discutir qual é a função da arte, né? O Galeano, um escritor uruguaio, maravilhosamente, escreveu sobre a função da arte em vários de seus textos, e ele mostra isso, é um encantamento. Então, quando você compartilha isso com o seu aluno, ou com os jovens que estão ali com você, você vai mostrar que a função da arte é te encantar, e é sensibilizar o teu olhar para todas as demais coisas utilitárias, todas as demais coisas do dia a dia, passam a ser vistas por você com muito mais poesia. Essa leitura, esse contato, essa alimentação com uma obra de arte literária, alimenta a alma, né? Então, é um alimento que não está na cozinha, é um alimento que não está em nenhuma despensa, né? E que você é capaz de nutrir a você mesmo, se você se permitir essa experiência, né? Mas eu acho que o como isso chega a essa nova geração, insisto, é fundamental. Legal. E aí, pegando uma carona nessa fala da Irene, que fala da literatura como essa arte maravilhosa que ao mesmo tempo, o mediador da leitura, que pode ser aquele professor, aquele bibliotecário, aquele cara que atua num projeto de leitura, tem praticamente a obrigação de ser artista numa outra seara, né? A arte da sedução. O contador de histórias é radicalmente um sedutor pela palavra, né? Eu contei agora há pouco, Irene, sobre o Carlos Andrade, um menino de Ribeirão Preto que foi preso, assalto à mão armada, tráfico de drogas, e foi parar na cadeia e não gostava de livros. Pelo menos é o que ele achava. Não gostava de ler, até que caiu um livro na mão dele, ele foi descobrindo um outro. Quando ele virou coordenador do clube de leitura, um desses nossos clubes de leitura que já passaram 9 mil
homens e mulheres presos. Ele, então, numa cela pequena para 12 pessoas, com 20, 30 pessoas, ele começava a puxar papo com um colega de cela. O colega de cela também era do clube. E aí eu perguntava, mas Carlos, como que você fazia para convencer o pessoal a ler e participar de um clube de leitura? Ele falou, não era brincadeira, não. Aí eu vou reproduzir palavras dele. Ele falava, uns caras lá de 2 metros de largura, 2 metros de altura, cumprindo pena por 40 anos por sequestro, estelionato, estupro, extorsão, um monte de coisa. Eu virava para ele e falava, mano, quer ler um livro? Aí esse mesmo menino, Carlos, ele falava, ele ia acabar com a minha raça lá dentro. Então, o que a gente fazia? O relato desse moço, enquanto teve preso, ele falava, o pessoal não fica na rua, nas casas, na calçada, na feira, no shopping, falando do BBB? Não fica falando da novela? Então, eu pegava 1, 2 da cela que participava do clube de leitura e a gente começava a falar, mano, mas aquele personagem lá fulano de tal vai se dar mal, porque o que ele fez não tá certo, não. Aí o outro respondia, então, mas você viu que a prima dele resolveu fazer contra ele, e aquilo vai acabar estourando na cabeça dele. Aí, de repente, o outro cara olhava e falava assim, ei, gente, vocês estão falando do quê? Aí falava, isso tudo é um livro, a gente faz parte de um clube de leitura. E o cara ficava desesperado para não ficar fora do assunto, que passava a dominar a cela, né? Ele falava, me põe dentro dessa aí, eu não quero estar fora dessa, não. É a arte você da sedução, Galeno, né? Oi? Você trabalhou 2 conceitos aí, né? A escassez, então, olha, isso é para poucos, né? E aí você trabalhou E aí você trabalha um outro conceito que é o pertencimento. E a gente pertence, a gente quer pertencer a grupos, né? Não tem jeito, a gente quer fazer parte. A gente chegou aqui como humanidade quando a gente se deu conta da importância que era a gente criar comunidade, a gente pertencer a uma comunidade. Então, é importante isso. Importante a fofoca. A gente é fofoqueiro por natureza, né? Então, quando a gente começa a contar uma história, tipo, nessa linguagem típica da fofoca, todo mundo quer entender, todo mundo quer fazer parte, né? Então, era bem isso que eu te dizia no começo. Então, eu chego ali, gente, vou contar uma coisa para vocês. Conheci uma mulher que, olha só, tinha um casamento maravilhoso, maravilhoso mesmo, mas tinha um amor de juventude lá, era um primo. Esse primo volta de viagem. Gente, o que vocês acham? Esse primo todo sedutor, passou um tempo na Europa, volta e tá lá na frente dessa mulher, bom, nem vou dizer para vocês o que acontece, né? O que vocês acham que pode acontecer? Cadê a tradicional família brasileira, né, gente? Nossa, o que acontece, professor? Tá, não, vocês querem saber mesmo e tal? Então, eles querem saber, não sei o que eu quero contar. Eles querem saber a fofoca. Então, nós vamos compartilhar uma fofoca. Depois a gente vai dizer que aquilo é o primo Basílio, que aquilo é essa de Queiroz, depois a gente vai falar de contexto histórico, depois. Primeiro eu quero todo mundo aqui comigo, na fofoca. Vamos fofocar? Vamos. É o proseado interior, né? Olha, no interior que gostoso que é, todo mundo bota a cadeirinha para fora de casa e fica ali proseando na calçada, que é uma coisa que a gente não tem nesse mundo urbano, corrido e tal. E essa prosa da calçada é fofoca, gente. Passa o vizinho, o outro conta a vida toda do vizinho, e passa o outro e conta a vida toda. Uma vez eu morei por 5 anos numa cidade pequenininha da Espanha, chamada Baeza, e com um amigo na rua e tal, ele me pergunta, você sabe quem é aquele fulano ali? É seu primo. Mas como você sabe? Porque aqui todo mundo é seu primo, todo mundo é seu primo, todo mundo sabe da vida de todo mundo, aliás, todo mundo sabe, inclusive, o que eu tomei de café da manhã, menos eu. Então, eu, paulistana, 12 milhões de habitantes, vivendo anonimato, vou viver numa cidade de 12 mil habitantes, que todo mundo sabia da minha vida, e eu me sentia profundamente invadida, até eu começar a entender a boniteza da fofoca. Então, quando você entende a boniteza da fofoca, você também pega a sua cadeira, bota na rua e começa a falar dos vizinhos também, porque aquilo une, aquilo dá o sentido do pertencimento. Você tira sarro de um, tira sarro de outro, e conta mentira, não importa e tal. E é isso. Então, com a literatura é a mesma coisa. Qual que é o grande pecado da literatura? Quando ela entra na escola e vira prova. Aí eu quero ter um troço, né? Então, você pega lá o texto, manda o menino ler o texto, e aí daqui 20 dias você dá prova daquele livro. Pelo amor de Deus, aí você matou a literatura, não faz comigo, não. Então, assim, sempre foi a minha briga como professora. Por que eu tenho que transformar isso numa prova formal de alternativa ABCDE, e o menino tem que, não vai ler o livro, porque ele já está odiando o negócio de que ele vai ter prova, ele vai ler resumo, já empobreceu o livro,
né? Ele vai ler comentário de um youtuber sobre um livro que ele podia ter tido a experiência em primeira mão, mas não vai ter. Por quê? Porque tem prova. Olha só o que a gente faz, assassina a obra de arte por uma escolarização, né, que ainda é muito tradicional. Então, bacana a gente ter outros contextos em que a literatura possa aparecer também de uma maneira um pouco mais disruptiva e que devolva à literatura o seu caráter artístico. Isso é não conteudístico, escolarizado, e sim artístico, de verdade, né, para a gente poder enredar as pessoas como elas realmente precisam ser enredadas. E aí a Irene trouxe mais um gatilho mental, que é o gatilho mental da curiosidade, da surpresa, que é extremamente poderoso. Mas a Irene estava trazendo uma coisa, eu vou trazer o Cristino e o Cláudio para a conversa. O professor pede para ler o livro do Cristino, pede para ler o livro do Cláudio, e de repente fala: o que os autores quiseram dizer na hora que colocaram uma pintinha verde na placa? Pendurada na parede. O autor não quis dizer nada, ele estava pensando em tantas outras coisas, né? Mas eu queria trazer vocês dois para essa reflexão sobre a baixa leitura, a redução da leitura, pelo menos da leitura literária, viu, Irene? Especificamente, que eu trouxe, com relação a isso relacionado à queda da própria qualidade da educação, que vários educadores especialistas estão mostrando em estudos recentes, que parece estar acontecendo no mundo todo e particularmente aqui no Brasil. Queria começar pelo Cristino. Abriu o microfone, por favor, Cristino. Bom, Galeno, obrigado pelo encontro. Lembro de você da Biblioteca Nacional, um dos encontros que fizemos lá com os autores indígenas, foi maravilhoso. E Irene, que fala bonita, que preciosidade, que conhecimento, esse passeio por tudo isso, por todo esse encantamento, encanta a gente. Eu fico perdido aqui. Eu queria só ouvir mais para compreender. Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser um bom encontro. E tem a moça aí que está sinalizando que eu não consigo ler o nome dela daqui. A Tatiana está fazendo interpretação em Libras. Tatiana, é lindo isso aí. Isso é uma arte tão bonita também, que eu acho, me impressiona isso. Bom, ler não é muito fácil. Os povos indígenas não têm esse hábito dessa leitura comum. A nossa leitura é de mundo, é de tempo, é de sobrevivência. A nossa leitura ela é do ser e do estar. Então, dificilmente você vai encontrar uma criança indígena que mora mesmo numa aldeia, onde tem árvore, que tem rio, que tem tudo isso, dificilmente você vai encontrar lá com algum machucado, com a perna quebrada eu nunca vi, com o braço quebrado também eu nunca vi. Por quê? Porque elas leem tanto esse espaço que elas conhecem as árvores, elas conhecem o tipo, quando ela olha para uma árvore, ela sabe, às vezes até pela folha, que aquela árvore é uma árvore branca. E ela sabe que se ela pular naquele galho, aquele galho vai quebrar, ele não vai dobrar, ele não vai envergar, ele quebra. E aí ela pode se machucar. Então, ela não vai fazer isso. Ela conhece, a maioria das árvores que tem as folhas pequenas são árvores brancas. Então, quebram com facilidade. Algumas das folhas grandes que a gente reconhece também, como embaúba, por exemplo, você quebra com facilidade. Mas ela pula de um lugar para outro, treina o tempo inteiro. Então, ela treina movimento, treina natação, treina respiração, treina o olhar, especialmente o indígena, ele treina chão, altura dos olhos e em cima. Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência. No chão tem cobra, tem pedra, tem espinho. No meio é a tua visão que você está enxergando, onde tem algo que vai se mexer nas laterais, que quando mexer você olha, ou um passarinho, ou qualquer coisa que mexer, você tem que parar e olhar. Para cima a mesma coisa.
Então você tem que observar. E cobras não ficam só no chão, também fica na beira do caminho, nas árvores. Então ela está na altura dos teus olhos aqui. Então você tem que fazer toda essa leitura, fazer a leitura do rio, do lugar que você banha, que você pode banhar, o lugar que você que pode ter cobra grande, o lugar que tem jacaré, o lugar que costuma ter arraia. Tudo isso a gente vai aprendendo naturalmente e em diversas. Quando você é criança pequena, você vai com os seus primos, você vai conhecendo as frutas que você pode comer, o que você não pode comer, como você deve fazer uma armadilha, como você deve fazer isso, aquilo. Você vai fazendo suas experiências de vida. E aí, nessa experiência que você cresce, que você consegue ler no mundo, em qualquer lugar que você esteja no mundo, você vai ler o tempo, você vai ler uma nuvem, se ela está carregando frio, se ela está carregando água, se ela está só de passagem ali, só para cobrir o sol um pouquinho, vai se mandar, se vai chover ou não vai chover. Então, a nossa vivência, a nossa leitura, ela é muito prática. A leitura das estrelas. É incrível, quando eu era moleque, eu saí, como eu gostava de ler as estrelas, de formar desenho, letra, de marcar horário, sabia olhar de noite, sabia olhava para o céu e falava, é tal hora. Até hoje, eu erro hora, dão 10, 15 minutos. Basta olhar para o tempo, eu vou saber que direção que o sol nasce, que direção que o sol se põe, eu sempre vou saber. Por quê? A gente foi treinado para isso. Você anda numa floresta, que você tem que saber ler qual é a você segue o quê? Você segue os pontos mais importantes, seja uma pedra grande, uma árvore grande, você tem que conhecer o tipo de coisa que está ali, porque se você está na mata, quando dá 5 horas, ou você se abriga, ou você vai se perder mais ainda. Então, a gente sabe, a gente é preparado para fazer essa leitura. Quando viemos para a cidade para estudar, para fazer isso e aquilo, essa leitura, especialmente como Irene falou, dos clássicos, se você chegar lá, na minha época não tinha nem essa coisa do clássico, tinha só os didáticos, então você tem que estudar para fazer a prova e tal. Mas pensa no dia que eu vi no de ciência lá, que eu vi um astronauta, o que eu queria ser? Um astronauta. Então eu li o assunto do astronauta, foi aí que eu entendi que tinha alguma coisa depois depois do mundo. Eu não sabia como era que funcionava tudo isso aí. Hoje eu sei. A minha curiosidade foi tão grande, eu não fui astronauta, mas fui autor, que vai muito além do astronauta. Mas hoje eu sei até que ponto os nossos equipamentos humanos conseguem enxergar a última luz. Imagina, 12 bilhões de anos-luz daqui. Então, eu posso falar do sistema solar, da distância da Lua, da velocidade de rotação, da velocidade de translação, da distância que está até termina o sistema solar, a Centauro, vou te dizer quantos anos-luz vai ter, porque foi um assunto que me interessou e foi num livro de ciência. Mas a leitura, quando começou a leitura, para mim, eu tinha mais de 25 anos, quando eu fui ler os primeiros clássicos, para prestar alguma coisa. E, imagina, eu fui terminar o EJA, gente, aos 34 anos. Imagina, um dia desses. Um dia desses. Aí eu vou publicar o primeiro livrinho aos 38, e chego agora aos 51 com 9 publicados, um Jabuti, um Peter Pan e mais umas outras coisas aí. E por quê? Eu sempre entendi todo esse universo como uma coisa viva, uma coisa que a gente faz parte disso. Então, eu entendia isso como uma coisa, como magia, como arte. Então, a minha curiosidade sempre foi muito aguçada para tudo. Quando eu via, quando eu ouvia, eu tinha que tentar entender um pouco mais. Então, isso me serviu muito para o que eu escrevo hoje. Eu faço muitas leituras ainda hoje, assisto coisa, leio coisa, pego um livro aqui ou lá para fazer uma leitura, faço as minhas pesquisas, porque
a gente, quando vai escrever, precisa de uma pesquisa assim, muito profunda, e é isso que tem movido. E a curiosidade, que é difícil você conseguir, especialmente para essa molecada, chamar a atenção dele, porque você está concorrendo com o YouTube, está concorrendo com o TikTok, está concorrendo com tudo quanto é coisa. Imagina um professor na sala de aula concorrendo com tudo isso para chamar a atenção. Aí é que a curiosidade é importante, isso que a Irene falou. Às vezes, quando a molecada está muito assim, eu faço algumas perguntas, como isso, como é que você sabe o que o mundo faz? Assim, eles começam a se alinhar. E eu pergunto, você sabe a velocidade que nós estamos aqui no meio do mundo? Ele não está rodando, está em movimento? Tá. Então, a gente está a 1.700. Mas, além disso, a gente faz uma volta ao Sol quando você completa um ano. Você sabe a distância que a gente faz isso? Não, como o mundo está girando? Quase 1 bilhão de quilômetros. Se você dividir isso por isso, a gente está em movimento de 107 mil quilômetros por hora. Para a gente completar os 365 dias com esse movimento de translação. E aí a gente começa a conversar. Aí chama a atenção deles, sabe? Então, a curiosidade nunca pode faltar. A simbologia nunca pode faltar numa escrita. E, de fato, não é fácil encontrar isso em qualquer livro. Você não consegue. Esse encantamento, se não tiver, você perde. Você vai. Legal. O Cristino, aliás, na primeira vez que a gente se encontrou, foi no Mato Grosso, no meio de uma tarde, estava tendo um festival, uma feira de autores indígenas, e só de autores indígenas, no momento que isso era quase impossível de se ver no mercado editorial brasileiro. A Flint. A Flint, isso. Foi eu que produzi com o Daniel. Me lembro, claro. E estou lembrando disso agora, Cristina, porque por conta de uma questão que eu quero trazer para você antes de chamar o Cláudio para a conversa. Naquele momento era muito difícil de se ver um autor indígena. Hoje em dia é muito mais intenso, ocupando vários espaços, inclusive na Câmara dos Deputados, mas muito presente na literatura de uma maneira geral, na antropologia, na sociologia, grandes nomes publicando e tal. Eu quero te perguntar o seguinte, falando em leitura, e você fez um belo traçado da leitura de mundo, muito bonita essa sua fala sobre a leitura de mundo, mas eu quero te perguntar uma coisa, esses livros que os autores indígenas hoje escrevem e publicam, chegam finalmente ao mercado, eles são lidos ainda mais por leitores brancos, ou, quiçá, leitores negros, né? Mas eu quero dizer leitores não indígenas, ou já chega também nos leitores indígenas, que sempre foi um grande problema, né? Os leitores indígenas, crianças, adolescentes indígenas, não tinham acesso, porque não lhes chegava, a uma literatura produzida pelos seus. Hoje, para quem que o autor indígena escreve? Continua escrevendo para fora. Porque, primeiro, isso é um mercado. Com o mercado, se eu vou fazer uma tradução para a minha língua, eu vou ocupar mais espaço. Eu vou tirar, talvez, a qualidade do que seria, ou o papel, ou a tinta, diminuir as cores para poder baratear mais o trabalho. Então, a editora é um negócio. Então, essa literatura pouco chega lá. Por exemplo, o livro A Boca da Noite, que é um que eu tenho, que acho que é o mais premiado dos livros da história, a premiação do livro. Esse livro tem mais de 10 prêmios. E foi inclusive um marco, que foi a primeira vez que os autores indígenas deixaram de participar do recontro lá na Finlish, e esse livro de 2017 ganhou melhor ilustração e melhor livro para criança, e depois Jabuti, e foi seguindo. O fato é, esse livro talvez tenha chegado porque ele entrou no PNLD. A distribuição é muito difícil. Roraima é um estado indígena, então lá tem mais de 500 aldeias. Como é que você vai distribuir
tudo isso? Quem vai bancar tudo isso? A editora não vai. O autor, menos ainda. Imagina que tu ganhar 7%, 8%. Não tem possibilidade. Se eu doar um, tem que vender 10 para poder cobrir esse que eu doei. Então, fica muito difícil essa distribuição. O que a gente, às vezes, tenta conseguir com alguém que a gente ganha uma quantidade, tenta enviar ou faz uma doação, ou pessoas compram, levam para a aldeia, ou professores indígenas compram, levam para a aldeia, porque, no final das contas, essa logística, esse valor alguém tem que pagar. E quem paga aluguel como eu, São Paulo, que eu nem devia pagar, que tomaram essas terras todas da gente, não tem condição de pagar. Né? Então, essa distribuição ainda continua muito difícil. A quantidade de autores deve-se ao Daniel Munduruku, uma grande parte, porque foi ele que criou o Encontro Escritores. E aí eu fui produzir com ele, desde 2005 até 2014, no Salão da Finilige, que aceitou a sempre montar um stand para autores indígenas. Então, quando começamos, em 2003, nós tínhamos aí 5 autores conhecidos. Hoje temos mais de 70. Agora, também é uma profissão. E como profissão, se destaca um, destaca outro. E quando destaca um, quando 2017, tanto o Daniel quanto eu, nós ganhamos o Jabuti em categoria diferente. Imagina, 2 indígenas ganhando o Jabuti. Isso é uma coisa extraordinária. O quanto isso reverbera para os povos indígenas. E aí as editoras ficam de olho. Por quê? Porque a gente não está lá como indígena. Nós estamos no topo, competindo com o topo. E isso é um investimento muito alto que a gente faz de pesquisa. E tem uma coisa interessante, que eu não vou tomar muito tempo, não. Eu entendi em 2014, depois que essa história surgiu, eu entendo que eu recebo as histórias. Então, as histórias, como qualquer arte, ela é dona de si. E quando elas precisam se materializar, elas procuram alguém para fazer isso. Então, eu não me sinto dono da história, eu não me sinto dono do livro, eu não me sinto dono de nada. Eu só espero, desejo que a história se materialize com as cores, com o formato que ela deseja. E aí ela segue o caminho dela e eu vou tentar buscar outra para poder fazer a mesma coisa e ela seguir. Então, quando eu falo que a premiação é do livro, a obra é muita gente que faz. Então, eu só sou parte disso. E eu não quero carregar peso de nada, eu não quero ter compromisso com a arte, assim como eu não quero que ela tenha comigo, porque a gente não tenha peso algum, a gente continue andando leve, cada um realizando da forma que deve acontecer, de uma forma leve e bonita. Falas belas e poderosas do Cristino. Bacana de ouvir isso. E gritante aparece nessa fala também a questão das políticas públicas, a importância delas. E a gente vai falar em seguida um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero chamar o Cláudio aqui para a conversa. Aliás, só uma coisa, Cristino. O Daniel Munduruku, esse amigo em comum, querido amigo em comum, ele é membro do Conselho Fiscal aqui do Observatório do Livro e tem nos ajudado muito nesse olhar da implantação de atividades cada vez mais includentes. O Cláudio, eu queria trazer você para essa conversa sobre a questão do isolamento, da pandemia, o prejuízo da educação, o prejuízo principalmente daquelas populações escolares mais com menos acesso a uma série de possibilidades, ou seja, mais vulneráveis. Num momento em que a leitura também cai, a leitura literária também cai. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, antes de mais nada, eu só queria dizer que eu fiquei muito impactado com as palavras da professora Irene. Eu concordo muito com muitas coisas que ela disse, quando ela fala em encantamento, quando ela fala que literatura é arte, né? E, antes de tudo, arte. E, enfim, e não há dúvida, né, que esses últimos anos o Brasil perdeu muito no campo da cultura e da educação. Foi uma coisa lastimável. E agora,
É curioso, é bom lembrar o seguinte, que anos atrás era uma grande dificuldade essa comunicação dos jovens com os livros. Mas melhorou muito, foi melhorando muito, muito, muito. Eu diria até que, durante um tempo, quem lia no Brasil eram as crianças e os jovens. Acho que o fenômeno do Harry Potter ajudou muito, né? Ajudou muito. Eu perdi o comecinho aqui da fala do Bianco, porque eu gostaria de saber disso dele. Ele que é um best-seller, né? Que escreve para jovens e constrói esses universos maravilhosos de fantasia. Eu gostaria de saber assim, se foi uma coisa casual, foi uma coisa que ele começou a escrever, porque tem isso também, não tem muita explicação, né? Por que, de repente, grupos de jovens começam a ler aquele autor e aquilo vira um fenômeno, né? Não tem muita explicação. Mas isso aconteceu, a gente vinha vindo assim numa escalada muito boa, né? Muito boa. Então, eu acho o seguinte, o jovem ir para qualquer pessoa, eu acho que a leitura, ela exige um esforço. Não é fácil, não é uma coisa assim, sabe? Não é como uma série que você olha e vai vendo e vai acompanhando e basta isso. O livro exige mesmo um esforço. Então, para quem não teve em casa esse convívio com os livros, né? Quem não leu na infância, por exemplo, quem não foi estimulado, ou mesmo na escola não teve essa iniciação, essa mediação, então não vai chegar aos 14, 15 anos e começar a ler, né, do nada, não vai ter dificuldade. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos, que que escrevem, bom, isso vale tanto para a literatura infantil quanto juvenil, é muito importante o início do texto, né? O primeiro parágrafo, ele é um anzol, né? Você tem que jogar e o leitor tem que cair, né? Você tem que elaborar esse primeiro parágrafo de maneira que ele se interesse, de maneira que desperte a curiosidade, né? Que o Cristino também mencionou, né? E siga em frente. Eu vou me permitir aqui, esse aqui é o último juvenil que eu escrevi, chama A Estranha Atração dos Planetas Vizinhos. São três jovens nerds, e que se aproximam, né? Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, é rápido. Começa assim, o livro é narrado por um dos personagens, o Lucas. Eu sei que sou estranho. Não que eu concorde com isso, mas as pessoas estão aí o tempo todo para mostrar o quanto você é esquisito. Basta não seguir as regras do jogo. Basta se desviar da manada. As pessoas não suportam ovelhas desgarradas. Logo pregam em você o rótulo de estranho. Não tenho nada a ver com ovelhas que dizem amém. Sou mais o ornitorrinco. E por aí vai. Então, eu assim, esse parágrafo foi escrito como uma armadilha, assim, para incitar a curiosidade e, ao mesmo tempo, a identificação, né? Ao mesmo tempo que esse leitor jovem se identificasse com a minha narrativa, como que soasse para ele assim, puxa, está falando de mim também, eu também me sinto esquisito, né? E por aí vai. Agora, eu acho isso que, vencida essa dificuldade inicial de aproximação do jovem com o livro, ele não larga mais. Você contou aí o caso do Carlos, né, do presidiário. Você vê que o livro mudou a vida dele, né? Um livro mudou a vida dele, né? A leitura de um livro. Então, eu acredito muito nisso ainda, eu acredito muito nesse poder, e eu acho que agora, com as novas políticas que
provavelmente serão implantadas no novo governo, políticas públicas, eu acho que a cultura e a educação terão mais, eu posso usar até essa palavra, terão mais respeito. E acho que a gente pode, sim, ganhar no que nós perdemos, aquilo que foi perdido, porque estávamos indo bem numa espécie de uma linha evolutiva, né, em relação aos jovens, né? O próprio Bianco ele é um caso, né? Quer dizer, ele já vem nessa coisa das grandes sagas que os jovens gostam de ler, né? Acontece agora com o mundo digital, então isso aumentou porque essa série de livros fazem muito sucesso no mundo todo e acabam chegando aqui. Quando chegam aqui, os jovens já estão antenados, querendo ler, já estão, né? Percy Jackson, quem é esse cara? Quero ler, né? Enfim, quando ganha a tradução, eles já estão prontos para receber, para ler, estão querendo ler. Tem essa coisa meio grupal, né? Um lê, o outro lê, indica para o outro. Agora, eu queria aproveitar, meu discurso está um pouco, o tempo é curto, eu estou querendo falar muita coisa ao mesmo tempo, e também eu perdi os meus óculos, e sem os óculos eu fico um pouquinho atrapalhado. Mas eu queria dizer o seguinte, por exemplo, você mencionou a adaptação que eu fiz A Viagem ao Centro da Terra. Então, foi uma coisa que me orientou, foi exatamente isso. Veja, é um livro que foi escrito no século XIX, né? Século XIX. Então, não tinha televisão, não tinha nada, muito menos computadores ou mundo online. E então o Júlio Verne era obrigado a dar detalhes, né? A história se passa na Islândia. Onde é que fica a Islândia? Então ele gasta páginas e páginas falando da localização, falando de minerais, né? Porque um dos personagens é um minerólogo. E então descrevendo pedras e elementos químicos, coisas que hoje, quem está interessado, dá um Google, vai lá e vê, né? Não precisa ficar você. Então, o que eu fiz? Eu tirei todas essas descrições, tirei todas essa parte mais, vamos dizer, educativa, e cheguei no quê? Cheguei numa aventura inacreditável, né? Que nisso ele era bom, né? Então, eu cheguei nessa estrutura narrativa da aventura, e isso ficou muito mais próximo do leitor jovem, né? É impossível você ler o livro, você vai em frente, você não para, né? Você termina o livro assim com né? Então, são esses pequenos truques assim que eu acho que trarão os nossos jovens à literatura novamente, né? E claro, com uma nova injeção aí nas políticas públicas, né? de cultura e educação. Só agora, para terminar mesmo, está tudo meio misturado, meio recortado, mas é uma coisa assim que me deixou muito feliz. Há pouco tempo, uma aluna minha, ela foi passar férias em como é que é o nome lá na Bahia? Caraívas. Sim. E estava lá numa oca, né? Ela viu sair de uma oca uma menininha indígena com um livro meu, que é o Tupi que você fala, e ela reconheceu o livro e achou incrível, era a última coisa que ela esperava ver ali lá, né? No meio daquela natureza toda, e isso me deixou muito orgulhoso, né? Então, eu fico feliz assim com essa força que a literatura tem, e inesperada, né? Eu nunca podia imaginar que lá num povoado lá do interior da Bahia tivesse uma menininha indígena lendo o meu livro, né? Então, esse poder que a literatura tem de
de visitar outros lugares e outros e extremos do país, né? É uma coisa assim que me deixa extremamente feliz e me faz continuar sendo escritor. Eu acredito, eu sou super otimista, eu acredito que a gente vai retomar isso, com certeza. Bacana, que bom ouvir isso. Você falou do André, né? O André estava contando que faz essa ação de fisgar, de jogar o anzol para pegar os jovens leitores usando o mistério, o suspense, Sim. o terror, essa coisa. E você? Faz como para jogar esse anzol que você acabou de mencionar? É com as adaptações? É com o que mais? Bom, eu procuro, antes de mais nada, criar uma identidade mesmo, né? Entre o livro e o leitor, né? Eu procuro criar situações em que o leitor leia e fala, puxa, mas isso tem a ver comigo, eu conheço isso, né? Olha, esse texto é legal, ele está falando comigo aqui, falando uma coisa que eu conheço, né? E mais ou menos essa sempre a minha linha. Mas eu trabalho também com um pouco de história. A minha formação foi no jornalismo. Então, eu trago para a literatura um pouco do que eu vivi como jornalista. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que também é juvenil, que chama Zé Perri, e que mistura um pouco a realidade com literatura e conta a passagem do escritor francês, o autor do Pequeno Príncipe, o Exupéry, pelo Brasil. Ele esteve aqui que ele era também pioneiro da aviação, né? Então ele esteve aqui como piloto. Ainda ele não tinha escrito, aliás, ele não tinha escrito nada ainda. E nem sequer o Pequeno Príncipe, que foi uma das últimas coisas que ele escreveu. Mas então eu gosto disso também, né? É um livro cheio de mistério, é um livro que refaz essa trajetória do Exupéry pelo Brasil, mas em cima de muito mistério, de muitas surpresas, né? A partir de uma relação de amizade que ele faz com um pescador lá da costa catarinense, né? E ele volta várias vezes para esse lugar, para essa pequena vila, e a história dessa amizade, né, que eu narro no livro, e acho que é o que conduz também assim a narrativa, é o que faz com que o jovem leitor queira continuar lendo para saber que diabo, que vai acontecer, né, com esses dois personagens tão diferentes, né, porque o Exupéry era um aristocrata francês, né, de uma família aristocrata, e o pescador era um rapaz analfabeto, né? E o Exupéry tinha isso, ele tinha muita facilidade para se comunicar com as pessoas, ele tinha um grande amor mesmo pelas pessoas, né? Ele fez isso no deserto do Saara, se meteu lá com os árabes, né? Que estavam, inclusive, na época, bem ferozes em relação aos europeus, e ele tem foto disso, ele cercado por esses, esses árabes com seus camelos e tudo, e ele conseguindo se comunicar, né? E foi o que ele fez aqui no Brasil com esse jovem pescador. Então é isso. Eu acho que a grande ferramenta é a curiosidade, é estimular a curiosidade e o mistério, né? Quem não gosta de um mistério, né? Quem não gosta? Todos nós gostamos disso, né? Como a professora falou, a gente gosta de uma fofoca também, né? Então, se você cria uma situação em que você estimula o leitor a querer saber mais, né? Onde é que isso vai dar? E aí? O que ela disse? Ela disse isso, e aí? Né? É fatal, dá certo.
Bacana, Cláudio. O papo passou tão rápido, e estava tão bom, tão rico, tão profundo, que a hora que eu olhei no relógio aqui, vi que tinha dado o tempo da live. Uma pena, porque está muito bacana. Eu adoraria ficar horas com vocês aqui conversando. Mas eu vou passar para uma rodada final, porque o pessoal da live seguinte já está a postos para entrar aqui no estúdio. E vou pedir uma coisa, começando aqui pela Irene. Irene, para o pessoal que está afins de fazer essa molecada ler mais, envolver nos projetos de leitura, qual que é o pulo do gato? Leia primeiro, dedique-se a ler, dedique-se a ter o seu livro de cabeceira, a ter o seu livro de estimação, né? Dedique-se também a escrever, não importa se o seu texto é bom ou ruim, faça isso, né? Mas eu acho que é importante compartilhar com os nossos alunos, com as pessoas que estão conosco em Clube do Livro e tudo mais, o que a gente sente quando a gente lê, e sair dessa coisa doida, né, de ficar pensando o que o autor quis dizer quando ele disse aquilo. O que importa? Olha só o que o Cristino falou, né, eu não tenho mais responsabilidade sobre essa obra, tira esse peso de cima de mim, a obra me usou para ela encarnar, para ela tomar vida, para ela voar por aí. Tira de cima do autor esse peso. A pergunta é fazer o que você sentiu quando você teve contato com essa obra literária. Que sentimentos surgiram dentro de você? Quando eu digo para os alunos assim, olha, o Cláudio, como escritor, ele criou um narrador. E o narrador do Cláudio, ele fala comigo, mas só comigo. E o que ele fala comigo aqui no meu ouvido, ó, será que ele vai falar com você também? Será que coincide? Como assim, professor? É o mesmo narrador para todo mundo? Não é, porque a obra é interativa. E o meu mundo que vai para a obra do Cláudio, quando eu tenho acesso a ele, não é o teu mundo. Então, eu quero que você me conte o que você sentiu quando você leu a obra do Cláudio, porque ele vai falar só com você. Ele tem uma mensagem só para você, só aí no pé do teu ouvido. Então, quando a gente compartilha isso, assim, nossa, mas que diabo é isso, né? Que o homem vai falar aqui no meu ouvido, só para mim, é um negócio que é só você que vai saber. Só você pode compartilhar com a gente ou não, mas é uma mensagem que ele fez só para você. E aí, depois que esse leitor vai adquirindo maturidade literária, ele entende exatamente o que eu disse. Eu tenho alunos que hoje estão no doutorado, e aí eu fui revisar um texto de uma aluna do doutorado que, para minha sorte, se tornou professora de história e atribui a culpa disso a mim. Eu fico muito feliz de ser culpada por isso, né? E ela diz, ela se lembra com muito carinho de quando, no primeiro ano do ensino médio, eu peitei todo um sistema ângulo de ensino que queria que eu desse para as crianças trovadorismo. Como é que você vai dar trovadorismo a uma criança de 15 anos, meu amor? Cantiga de amor, cantiga de amigo, galaico, português. Você não tem condições de fazer a criança se apaixonar por isso. Então, eu não vou não. Olha aqui, o best-seller do momento é Estação Carandiru, e nós vamos ler Estação Carandiru. E o outro best-seller é Só as Mães São Felizes. A diretora quase enlouqueceu, mas você tem certeza que está fazendo? Tenho, e o ranking vai ser um desastre. Dane-se, confia em mim que vai dar certo. E deu, porque depois essas crianças se apaixonaram por literatura. Então, a gente falou de rock and roll, de sexo, drogas, rock and roll, de toda a fofoca da Estação Carandiru, tudo que acontecia dentro, né, da cadeia, da prisão e tal. E, gente, pronto, agora eu posso falar do que eu quiser, porque agora esse leitor já está ávido por ler, né? Mas eu tenho que contar para ele que a literatura é exclusiva, é só dele. Esse recurso que o Cláudio falou, de enredar o leitor no primeiro instante da leitura, né? É o que é usado no marketing. Você entra aí no YouTube, tem 5 segundos para convencer o cara a continuar vendo a sua propaganda ou não. Isso já existia há anos, há séculos já existia isso na literatura, né? A gente está levando isso agora para o marketing digital. Mas quem é leitor sabe que é assim. Você enreda, você ganha ali, ó, no primeiro parágrafo. Quando eu uso a palavra estranho, o adolescente está se sentindo como? Estranho. Pronto, já ganhou. Já está enredado. Esse adolescente vai até o fim do livro, porque ele está se sentindo estranho. Perceba isso. Então, não é sobre o que o autor quis dizer, é sobre o que você sente em contato com essa obra, porque a obra, no fim, ela veio alimentar a tua alma, e ela vai fazer emergir um monte de sentimentos, e você, normalmente, não tem ferramentas para fazer contato com esses sentimentos, e a obra de arte é a ponte, é o que vai possibilitar que você, talvez pela primeira vez na vida, se conecte com sentimentos tão profundos que você não tinha ferramenta antes para se conectar. Então, essa é a beleza. Então, gratidão aos escritores
que também fazem a nossa alma, que trazem esse alimento para a nossa alma, para a gente poder lidar, né, com ferramentas emocionais. Eu também sou instrutora de mindfulness, yoga terapeuta, então leitura é a melhor organização mental que a gente pode ter, né? Então a gente desenvolve realmente atenção plena quanto mais a gente lê. Então, gratidão por existirem, por trazerem tanta coisa boa para a gente que é leitor. Valeu muito. Galeno, obrigada, muito obrigada por me trazer para esse encontro com esses dois gigantes. Eu conheço pouco da literatura indígena ainda, tive contato com o professor Krenak, ele gentilmente veio para a nossa comunidade, deu uma formação incrível para os nossos jovens. Aliás, gente, se vocês não seguem ainda, entrem aí, Comunidade Reinventando a Educação. No Instagram a gente está como Reinventando a Educação e no YouTube também. Então, segue lá a nossa página, bacana, vocês vão encontrar vídeos bem bonitos do professor Krenak contando sobre os livros dele, e eu conheço pouco, como eu disse, da literatura indígena. Agora, Cristina, eu quero te ler também, quero começar a conhecer mais da tua obra, que eu não conheço ainda. Cláudio também, vou conhecer muito do que vocês escrevem, estou muito apaixonada pela maneira como vocês trazem a obra de arte, e eu quero me tornar especialista em vocês. Vou dizer, eu sei tudo desses dois caras aqui. Nossa, que honra! Valeu muito, viu, gente? Obrigado. Obrigado. Já estou te seguindo, hein? Maravilhosa Irene Reis, uma delícia te ouvir. Sigam a Irene nas redes. Estou seguindo já. O Cristino é disciplinado, já está te seguindo. Já estou seguindo o Cláudio também e o Legal. Ele falou agora, reinventando. Cristino, me diz uma coisa. Uma política pública de leitura indígena, o que precisa ter? Me responda essa pergunta de $1 milhão. Essa é difícil, hein? Dizem que vai ter um ministério agora e se tiver que vai ser uma confusão, se acontecer, espero que tenha alguém equilibrado lá que resolva, porque são 305 povos oficiais, então é uma confusão, tem que ser alguém extremamente democrático, e aí que coloquem gente nesse mesmo nível para trabalhar e que essa literatura que a gente escreve chegue até os nossos parentes para conhecer as nossas histórias. E a leitura salva, ela me salvou. Não é só Jesus que salva, não, hein? A leitura salva literalmente. Bacana, obrigado aí. Muito legal por você estar aqui, por você compartilhar generosamente tudo isso com a gente. Sigam o Cristino, leiam o Cristino, comprem livro do Cristino, peguem livros nas bibliotecas emprestados para ler, adotem para os seus alunos, e se você tiver um livro dele parado, pega e empresta para alguém ler e conhecer, como a Irene vai fazer agora. Deixa eu chamar o Cláudio aqui. Cláudio, meu caro, obrigado pela sua participação generosa, e queria saber de você o seguinte, para o pessoal que está aqui nos acompanhando até agora. O que precisa ser feito para a meninada ter mais interesse em ler livros de literatura? Olha, eu acho que é fundamental, né, essa mediação dos professores, mas, sobretudo, os pais, né? Pai, mãe, precisa estimular desde cedo, né? Tem que colocar na vida deles o livro, né? E quando isso acontece, não tem jeito, porque o livro tem isso, sim, ele vicia, ele é viciante, a gente não consegue viver mais sem ele depois, né? A gente sabe que ali, e cada livro é um portal que vai te levar para algum lugar, né? Algum lugar que seja maravilhoso, misterioso, né? Que seja real, que seja fantasia, mas aí já está vacinado para o resto da vida, não tem como fugir disso. Está fisgado. Está fisgado. Agora, é claro, né? O livro tem que fazer parte da nossa vida, né? Como coletiva, né? Isso tem que ser. Ele não tem que ser banido como vem sendo, né? Como esses
últimos 4 anos, né, ele foi colocado de lado como uma coisa sem importância nenhuma, né? Então, não é, o livro é sagrado, o livro tem que fazer parte da vida das pessoas. Bacana, Cláudio. Obrigado, Cristina. Obrigado, Irene. Obrigado, Cláudio. Muito bom ter recebido vocês aqui. Eu chego ao final desse nosso bloco agradecendo. Foi um painel altamente esclarecedor. Eu agradeço os 3 convidados imensamente por toda essa generosidade de compartilhar histórias, conhecimentos, simpatia, tudo isso aqui com a gente na noite de hoje, nessa jornada. Espero que você que está acompanhando tenha gostado. Escreve aqui no chat, na área de comentários, o que você está achando da nossa jornada até aqui.